Nós estamos diante de um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O Brasil tem grandes treinadores, né? E o Júnior, o Dorival Júnior, é um desses treinadores, né? Foi um grande jogador mesmo. E eu chamo ele de Júnior porque eu conheço ele desde a época de jogador, quando ele era o Júnior. Volante, muito sério, muito capaz, técnico, né? Um homem que chegava, fazia gols. Ele é sobrinho do Dudu, né? Lendário Dudu, da dupla Dudu e Ademir, quando o volante jogava com o meia, só os dois ali, disfarçadamente. Tinha mais gente por ali, mas ele era volante e meia. E ele realmente herdou muita coisa do tio dele, que também era um homem muito sério, né? É um homem sério, foi um grande jogador, fantástico jogador. Olha, é um prazer, Ceará, uma satisfação poder estar falando. Desde que eu me conheço por gente, Ceará, isso com 6, 7 anos, eu comecei a frequentar o estádio da Ferroviária. Eu era mascote da Ferroviária. Meu pai era diretor de futebol, então eu frequentava a Fonte Luminosa quase todos os dias nos treinamentos. Eu ia com ele. Aquilo foi me dando uma paixão, criando uma paixão pelo futebol. Nos finais de semana, ou nas terças, quartas-feiras, eu ia na pensão de São Geraldo, que era a concentração da Ferroviária, e ali eu ficava com os jogadores, naquela época, Machado, Getúlio, Carlos Alberto Baiano, Fernando, Rossi, Fogueira, Bebeto, Bazani. Era um time fantástico da Ferroviária, né? Teia, Ney, Pio, que depois vim encontrá-los no Palmeiras, né? Jogando já com o Dudu. E então, para mim, era uma extensão da minha vida, porque todos os dias eu estava no campo. Quando não, eu viajava com a delegação, eu entrava na frente da equipe, eu era mascote, eu ficava atrás dos gols pegando bola. Então, aquilo despertou uma grande paixão. E quando estava em férias escolares, eu ia para São Paulo, onde eu fazia todo esse meu trajeto dentro do Palmeiras, né, com o Dudu. Foi, assim, desde o início, um objetivo de vida, uma vontade que eu tinha de poder ser um jogador de futebol dentro de um país onde a concorrência é enorme. Todo mundo quer ser um dia um profissional de futebol. Consegui, fazendo um teste na Ferroviária de Araraquara, iniciar a minha carreira em 78, nas categorias de base, em 82, logo depois da Copa, no primeiro jogo, no retorno dos jogadores do São Paulo que estavam na seleção, e que não eram poucos, né? Oscar, Dario, Renato, Zé Sérgio, se não me falha a memória, Dario Pereira, da seleção uruguaia. Nós estávamos ali, eu fazia a minha primeira partida oficial. Sérgio Clérici me dava a oportunidade acabou me lançando no jogo anterior contra o Santos. Eu entrei para jogar meio tempo, marcando pita, e no jogo seguinte eu acabo entrando como titular da Ferroviária, e a minha carreira praticamente se inicia. 99 para 2000 eu encerro, depois de 18 anos, e inicio durante 3 anos, 2 anos e meio, como auxiliar técnico do Luiz Carlos Ferreira, uma pessoa que você conhecia muito bem, e meio ano como auxiliar do Muricy Ramalho. Depois eu fiquei quase um ano como um executivo de futebol do Figueirense, e em agosto de 2003 o presidente passa a equipe nas minhas mãos. E aí, como eu havia me preparado nos últimos 7, 8 anos, ainda jogando futebol, eu ficava muito atento às reações do treinador, às reações do grupo, o que os jogadores gostavam, o que não gostavam, observava muito treinamentos, anotava muitos treinamentos, às vezes corrigia alguns trabalhos dentro daquilo que eu achasse necessário. Eu acabo iniciando minha carreira profissional. Eu acho que foi uma satisfação poder ter tido a transição que eu tive, porque o maior sentimento de um jogador de futebol é quando você para de jogar. Aquilo quebra demais, você perder os vestiários de um dia para o outro. É um sentimento que é difícil de explicar, inexplicável até, e eu percebi que aquilo foi um fato muito natural, porque eu parei de jogar num dia, no dia seguinte eu continuava nos vestiários sendo auxiliar técnico de um grande profissional que me ensinou tanto, que foi o Luiz Carlos Ferreira.